17 de setembro de 2014. Dunga convoca a seleção para amistosos com mudanças nas laterais. Em duelo com arbitragem polêmica, Vasco empata e perde chance de encostar na liderança. Avaí vence Sampaio Corrêa em jogaço e mantém a ponta da Série B. Com Valdívia no banco de reservas, Palmeiras recebe o Flamengo para ficar longe da zona do rebaixamento. São Paulo visita o Coritiba e tenta diminuir a distância para o líder Cruzeiro. Henderson Moreira desmente desentendimento com o atacante Rildo, que dificilmente irá para o jogo desta quinta-feira contra o Grêmio. Tá lá, Gazeta Esportiva no ar, e a gente já começa falando de seleção brasileira. Sim, com duas novidades. O técnico Dunga divulgou nesta quarta-feira a lista dos jogadores que participarão de 2 jogos na Ásia em outubro. O primeiro na China no dia 11 contra a Argentina, em duelo pelo Superclássico das Américas. O outro no dia 14 contra o Japão em Singapura. Confira os convocados. Goleiros Jefferson do Botafogo e Rafael Cabral do Napoli. Laterais, Felipe Luiz do Chelsea, Danilo do Porto e as surpresas Mário Fernandes do CSKA e Dodô da Internazionale. Na zaga, os convocados são Davi Luiz e Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain, Miranda do Atlético de Madrid e Gil do Corinthians. Os volantes chamados foram Fernandinho do Manchester City, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians e Ramírez do Chelsea. Já os meias convocados são Everton Ribeiro do Cruzeiro, Oscar e William, ambos do Chelsea, Ricardo Goulart, também do Cruzeiro, e Felipe Coutinho do Liverpool. Finalizando a convocação, os atacantes chamados foram Diego Tardelli do Atlético Mineiro, Neymar do Barcelona e Robinho do Santos. Nós estamos no início de um trabalho, fizemos apenas 2 jogos, então teríamos que manter uma base, uma estrutura, uma sequência de trabalho, uma continuidade de trabalho. Não se pode mudar a cada instante, principalmente após uma Copa do Mundo, né? Você tem que dar tranquilidade, tem que dar segurança aos jogadores que são chamados para a seleção brasileira, de se sentirem à vontade dentro da seleção. Chamamos 2 jogadores jovens, né, para montar a seleção brasileira, que estão tendo destaque no futebol mundial, já passaram pelas categorias de base da seleção brasileira. Pensamos sim e entendemos também a questão dos clubes brasileiros, mas também temos que pensar na seleção brasileira, na montagem de uma seleção que logo em seguida vamos ter uma Copa América e nós temos que ter uma estrutura. O Hulk, nós chamamos ele teve uma lesão, o médico do CSKA mandou um e-mail para nós, dizendo que ele ia ter uma recuperação de 4 a 6 semanas e voltaria aos treinamentos nas primeiras semanas de outubro, né? Teve uma recuperação muito boa e nós jogamos no dia 5, ele jogou no dia 6 ou vice-versa, né? Para nossa surpresa, então pensamos melhor e deixamos o jogador se recuperar bem no seu clube, né? E lá na frente, quem sabe, ele terá uma nova oportunidade. Vocês da CBF tiveram cuidado de conversar com o Mário Fernandes, porque ele foi convocado uma vez pelo Mano Menezes, se não me engano, e recusou a convocação para a seleção. O Mário Fernandes teve esse episódio um tempo atrás, era um jogador jovem, e é jovem todavia, só que todos nós temos a segunda oportunidade. Nós não podemos crucificar ninguém pelos nossos atos. Imagina se pelos teus erros nós fomos te crucificar, ou pelos meus erros do passado. Todo mundo tem a segunda oportunidade, principalmente se tratando de jogadores, né, na sua profissão, jogadores jovens que começam muito cedo, saem muito cedo de casa, não têm acompanhamento de pai e mãe, têm acompanhamento de outras pessoas que muitas vezes não dão o conselho ideal. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de observar isso.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Dunga mantém uma certa coerência nesta lista anunciada hoje por duas questões. Uma, que ele depende de resultados. Não dá para confiar nos gestores da CBF num trabalho de médio e longo prazo. Ele sabe que ele depende de resultados. E se esses resultados não acontecerem, ele não vai se sustentar no cargo. Então, para conseguir esses resultados, primeiro ele precisa de uma base montada. Porque sem entrosamento, esses resultados são muito mais difíceis de serem alcançados. Então, ele mantém a base dos 2 primeiros amistosos, uma base vitoriosa, venceu 2 jogos, não houve brilho da seleção brasileira, portanto, mas venceu, isso é o que importa, contra a Colômbia e contra o Equador. E aí tem a Argentina agora e o Japão, situa pela Ásia, um jogo em Xangai e outro jogo em Singapura, contra a Argentina na China e em Singapura contra o Japão. Então, tá mantendo uma coerência. São os nomes que tem. Outra coisa, também não há muitos nomes disponíveis no mercado. Nomes de brilho, nomes de jogadores que estão convencendo nos clubes onde estão atuando. Quer dizer, a nossa maior estrela, eu digo nossa em termos de país, continua sendo o Neymar. Quer dizer, o Neymar é o grande jogador. E só. Então, ele tem que apostar realmente numa base pré-definida. Eu fiquei surpreso com a convocação do Dodô, fiquei surpreso também com a convocação do Mário Fernandes, que já tinha sido chamado anteriormente e disse não, e agora tem uma nova oportunidade com o Dunga. São jovens jogadores que vão ser testados, Chico, mas não dá para cravar que terão uma história com a camisa da seleção brasileira. Quiçá para a sorte deles. Boa noite. É verdade. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite a todos vocês. Eu acho que você fez um raciocínio perfeito a respeito da convocação da seleção. Eu acrescento muito pouco. Eu só acho que não adianta você falar que o sujeito é craque ou ele é ruim se você não testa na seleção. Tem jogador que não vai bem no clube, mas vai para a seleção brasileira e vira um leão. É o caso, ou foi o caso do Denilson, hoje comentarista da TV Bandeirantes, mas ele não era tão bom assim nos clubes que ele jogava. Foi bom no São Paulo, jogou muito tempo na Espanha. Mas quando ele vestia a camisa da seleção brasileira, ele virava um demônio, né? Pegava a bola, passava por 5, fazia jogadas de gol. Então, é verdade que muita gente até reivindicava ele como titular na seleção brasileira, né? O outro que também teve, era o jogador típico de seleção, foi o Juninho Paulista. Juninho Paulista era outro que quando ia para a seleção crescia muito. Juninho Pernambucano. Então, são caras que tiveram uma oportunidade. E eu acho que esse Dodô, que foi revelado no Corinthians, era lateral esquerdo do Corinthians, e é mais um da base do Corinthians que vai embora e dá certo no exterior, né? Como deu o Marquinhos. Você vê como a base do Corinthians está descuidada, né? Todo mundo de olho na base do São Paulo, que está cheio de o Marquinhos não entendi até hoje. Quer dizer, entendo, mas não me conformo. Mas, desculpa, não quero te atrapalhar. Não, mas você tem razão, porque não tem justificativa. O Marquinhos hoje faz falta para o Corinthians, o Dodô hoje faz falta para o Corinthians. Então, por que mandaram tão cedo embora esses caras, né? E agora vão para a seleção brasileira, que foram revelados lá. Então, quer dizer, é coisa de falta de estrutura mesmo, né? A gente percebe. Então, o São Paulo e o Corinthians estão vivendo esse tipo de problema. Mas pode estar certo que Fluminense também está vivendo a mesma coisa, o próprio Cruzeiro, o Atlético, todos os times brasileiros, porque precisam vender para fazer caixa. E é isso que dá. Agora, o Dunga que vai tirar o proveito. E o Dodô vai dar certo sim na seleção. Você pode secar, viu? Não, estou secando nada, não. Secando, aliás, sim, até disse aqui, quiçá, que assim seja. E vai dar. Bom, deixa eu dar a minha caminhada, né? Você que está aí na sua casa, vote então no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é, Celso Cardoso, você gostou da convocação da seleção brasileira? Sim ou não? Acesse, vote. Você não precisa acessar, você pode falar aqui ao vivo. Posso falar aqui ao vivo, Pode, né? E a cores? Eu acho que a questão não é nem gostar ou não gostar, é o que tem para hoje. Dentro do que nós temos à disposição, disponível no mercado, acho que é uma boa seleção. O Dunga mantém a coerência. Gosto pela coerência. Eu também. Também achei que a convocação não foi ruim. E, como você disse, ele vem de 2 vitórias, então ele tem que manter uma base mesmo. Nem que essa base depois ele mude. Mas a base tem que ser essa. Eu só lamento, Celso, que infelizmente a seleção brasileira vai prejudicar os clubes. Né? Principalmente Cruzeiro, Corinthians e até o Atlético Mineiro, que vai perder o Tardelli. O Corinthians perde nessa brincadeira aí o Gil e o Elias.
Sem falar que pode perder o Lodeiro e pode perder também o Guerreiro, que é a data FIFA, né? Então, provavelmente, o Uruguai e o Peru. Eu já sei o que você vai falar, Celso. Não, é um tema calendário. É um tema sobre o qual eu já cansei de falar. Aliás, quem está em casa me acompanha aqui nessa bancada há tanto tempo, né? Quer dizer, sabe o que eu penso? Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo compreender como é que eles fazem isso. É um tiro no pé. Eles derrubam o principal campeonato que eles têm, quer dizer, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que são 2 campeonatos nacionais. E aí eles desfalcam os clubes no momento decisivo. Agora, você pode pensar pelo lado bom também, né, Chico? Não vejo Tem que obrigar o time, então, a ter outros jogadores que joguem bem. 22 craques. Não. Aí eu discordo. Eu discordo totalmente. As pessoas, o Corinthians investiu no Elias, investiu no Gil, por quê? Porque são bons jogadores. Porque vai precisar deles nos momentos decisivos. E não vai poder contar com eles. Mas a seleção brasileira valoriza o jogador também, né? Não, mas o que adianta valorizar? Se eu quero ver você falar isso, se o Corinthians foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Aí fora Mano Menezes. O jogador. Aí sobra para o técnico. É, lógico. Foram valorizados na seleção e o clube que é bom, deixa eu ficar quieto. Alguém tem que pagar o pato. Então, quando o time está mal, quem paga é o técnico. Fim. É a tradição do futebol brasileiro. Quem paga o pato é o Corinthians ainda. O Corinthians ainda é pago. 50 mil reais de aluguel. Um pouquinho para cada um. Vamos lá, vamos de Série B, que teve rodada completa ontem à noite. Apenas um jogo só terminou em 0-0. Foi na partida entre Paraná e Ceará, em Curitiba. Em Lucas do Rio Verde, o luverdense venceu o Santa Cruz por 2-1. Confira aí os gols dos outros jogos. Fora de casa, o Bragantino aproveitou o desânimo do América Mineiro por conta da perda dos 21 pontos e venceu a partida por 2-0. Sandro e Cezinha marcaram. Com o resultado, o Braga se distanciou do Z4. Já o time de Minas é o lanterna com apenas 12 pontos. Na Arena Pernambuco, o Joinville passou pelo Náutico graças ao atacante Edgar Júnior. Foi ele quem abriu o placar aos 9 do primeiro tempo. 2 minutos depois, o Timbu chegou ao empate com o Sassá batendo no cantinho. Mas o Jack tem Edgar Júnior. Ele marcou o segundo e garantiu a vitória do time catarinense 2-1. No Canindé, a Portuguesa quase somou mais uma derrota nesta Série B. Contra o Boa Esporte, Borato acertou um lindo chute e fez 1-0 aos 38 do segundo tempo. Só que no último minuto, Luciano Castan usou a cabeça para deixar tudo igual e decretar o empate para a Lusa. Final 1-1. O Atlético Goianiense passou pelo América de Natal por 2-0. Jorginho abriu o marcador na etapa inicial. E já nos acréscimos da partida, Kaique definiu os 3 pontos para a equipe de Goiás, que agora é a 10ª colocada na tabela. Em Floripa, o Avaí teve muito trabalho contra o Sampaio Correia. Paulo Sérgio colocou o time da casa em vantagem aos 24 minutos de jogo. Depois disso, a equipe do Maranhão acordou e chegou ao empate com Pimentinha, 1-1. No segundo tempo, ele de novo, Pimentinha, apareceu e virou o placar, 2-1. E se o Sampaio tem Pimentinha, o Avaí tem Marquinhos. De falta, ele deixou tudo igual novamente. E aos 45, o camisa 10 garantiu a vitória e a liderança da Série B ao Avaí, 3-2 para os catarinenses. Longe de casa, a Ponte Preta conseguiu um ótimo resultado contra o ABC de Natal. Alexandro, de cabeça, marcou o primeiro da Macaca. E, cobrando o pênalti, Renato Cajá definiu o marcador. 2-0 Ponte. Quem também venceu fora de casa foi o Vila Nova. 1-0 diante do Icasa. O gol da partida foi marcado por Lucas Sotero, tocando com categoria na saída do goleiro. Oeste e Vasco se enfrentaram na Arena Amazônia. E foi o time paulista quem saiu na frente nesta bomba de Fábio Santos. Só que a bola não ultrapassou a linha. Mesmo assim, a arbitragem validou o gol do Oeste. No segundo tempo, Thales sofreu pênalti e Douglas bateu bem para fechar a conta em Manaus. Final 1-1. E triste nesse jogo foi que o jogador do Oeste, ao marcar o gol, ele recebeu uma latinha de cerveja na cabeça. Olha lá, aí o momento exato em que ele é atingido pela latinha de cerveja. Cerveja com álcool, que é proibido nos estádios. Latinha cheia. Quer dizer, então, lamentável que nem isso... para dizer que estava bêbado, né? Se estava cheia a latinha, né, Chico? Não sei quantas, se entrou uma, pode ter entrado uma dúzia.
Mas muito triste que isso aconteça, deve ter uma punição. A latinha partiu, teoricamente, da torcida do Vasco, mas o mando é do Oeste, enfim, isso vai dar muito pano para as mangas. Mais uma... Foi justo no camisa 9 que eu gosto Mais um tanto. fato justamente para que o STJD volte em cena, né? Para estudar o caso. Mas lamentável, isso não pode acontecer mas você veja nos bem, estados do Brasil. Isso aí você tem razão e foi um jogo pedido para isso. Você vê que acertou a sobrancelha superior esquerda dele, né? O supercílio. Quer dizer, cortou com certeza, porque ali é uma lata, não tem como não cortar. Agora, isso foi lamentável. Foi lamentável também, nós não mostramos aí, mas o pênalti que o Douglas bateu, que jogou no Corinthians, agora está no Vasco, também não aconteceu, né? O gol também não aconteceu. A bola não entrou. São erros sucessivos que vão desmoralizando o futebol brasileiro, né? E essa imagem, por exemplo, é uma desmoralização total. A bola que você viu aí não entrou também, uma desmoralização total. O pênalti a favor do Vasco também não aconteceu. Então quer dizer que o jogo era para acabar 0-0 sem lata. A lata entrou aí de gaiata, né? Enfim, o futebol brasileiro realmente está vivendo uma fase péssima, tecnicamente, né? E de direção técnica. Técnica dentro de campo e técnica fora do campo também. Que aí já é um problema de gestão. Muito bem, a bola rolou ontem também pela Copa Sul-Americana com outras 4 partidas em Luque, no Paraguai. O Deportivo Capiatá empatou com Caracas em 1-1. O jogo de volta vai ser realizado na próxima quarta-feira. Vamos aos gols dos outros jogos. Jogando em casa, o Independente del Valle do Equador bateu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0 com esse gol de Arturo Mina, aos 10 minutos do segundo tempo, completando o cruzamento da esquerda. Agora o time equatoriano joga por um empate para avançar na competição. O Peñarol, empurrado pela torcida que lotava o estádio Centenário de Montevidéu, abriu o marcador contra o Deportivo Cali da Colômbia com Carlos Núñez, aos 2 minutos da segunda etapa. O time visitante chegou ao empate 6 minutos depois, com o Sérgio Herrera tocando na saída do goleiro. Os donos da casa voltaram a ficar em vantagem logo em seguida, com o Sabaleta completando de cabeça a bola alçada na área. Mas os colombianos conseguiram assegurar o empate nesse chute de Carlos Rivas, aos 24 minutos. E ficou nisso, 2-2 placar final. O Deportivo Cali joga por uma vitória simples no segundo jogo. Pela partida de volta, o Estudiantes de La Plata levou a melhor no clássico local argentino contra o Gimnasia Esgrima. Vera, logo no início do segundo tempo, fez o gol que garantiu o Estudiantes nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O assunto agora é atletismo. Vamos lá. Depois de uma temporada de 3 vezes no exterior, a bicampeã do salto com vara na Diamond League, Fabiana Miller, reuniu a imprensa para falar do atual momento dela e também da expectativa para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Veja na reportagem do Fernando Gavini. O troféu em forma de diamante é o símbolo de uma grande temporada para a Fabiana Miller. A brasileira dominou o salto com vara em 2014. As 3 melhores marcas do ano foram conseguidas por ela, que conquistou a Diamond League ao ganhar a medalha de ouro em 4 das 6 etapas que disputou. Eu vi que eu posso saltar bem, que eu posso saltar alto. Eu comecei a sentir isso novamente. Desde 2011 que eu não fazia 4,80 e esse ano eu consegui chegar nessa marca de novo. A história do último ciclo olímpico se repete. A exemplo de 2010, Fabiana Miller conquistou o título da Diamond League. O desafio é fazer com que o desfecho em 2016 seja diferente do que aconteceu em 2012. Eu vi que muita gente falou, 2014 foi a mesma coisa que 2010, mas não foi diferente. Meu indoor não foi tão bom como em 2010, que eu fui campeã mundial, agora eu fui quarta, apesar de ser a mesma colocação, a mesma marca da primeira colocada, mas eu fui quarta. Sempre tem algumas coisas diferentes. Para que tudo seja mesmo diferente, é preciso evitar o que atrapalhou em 2012. Eu acabei tendo uma pequena lesão que acabou me atrapalhando durante o ano todo. Eu estava bem fisicamente, tecnicamente, mas ao mesmo tempo faltava alguma coisa para estar saltando. Então eu não estava no meu 100%. Treino mais eficiente com maturidade para encarar o desafio que lhe for imposto. É assim que Fabiana Miller quer acabar com os fantasmas que podem atrapalhar em 2016.
Ano que vem, as prioridades da atleta serão os Jogos Pan-Americanos e o Mundial de Pequim. Na China, ela vai encarar o mesmo ninho de pássaro, onde suas varas sumiram e atrapalharam o desempenho dela na final da Olimpíada de 2008. Já passou, faz muito tempo. Eu quero ir lá e saltar bem. Eu sei que é uma boa pista e Helene Zimbaeva bateu o recorde do mundo lá, então é um bom lugar para saltar. Então eu só penso em ir lá para saltar bem. Mas o último fantasma a ser vencido na busca pela medalha de ouro olímpica talvez seja o mais difícil. A russa Helene Zimbaeva, que se afastou das provas para ser mãe, promete voltar para tentar o tricampeonato olímpico em 2016. Antigamente a Zimbaeva saltava 5 metros, quando ela ia mal saltava 4,80, ela ganhava da mesma forma. Agora já está um pouco diferente, então está bem equilibrado, tem 6, 7 atletas aí que pode estar disputando medalha. Então, não dá para falar que uma atleta que eu tenho que bater ou que vai ser a minha adversária, não sei. Eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que saltar. Eu tenho que estar bem fisicamente, tecnicamente e tenho que saltar alto. Só depende de mim mesmo. Vôlei agora. Apesar da derrota para a Polônia ontem, o Brasil está classificado para a semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei. É verdade. Hoje, o Brasil bateu a Rússia por 3-0, com Murilo, mesmo assim lesionado, em quadra e garantiu vaga na próxima fase, já que os russos não conseguirão empatar no saldo de sets vencidos, mesmo que batam a Polônia por 3-0. Na semifinal, o Brasil enfrenta a França, Irã ou Alemanha, que disputam as 2 vagas na outra chave. E você que está aí na sua casa, você pode interagir com a gente, com a nossa equipe, através do nosso Twitter, @GazEsportiva. Lá você conversa com a gente, você pode ficar sabendo do mundo dos esportes, dos nossos bastidores, né, aqui do Gazeta Esportiva, das notícias da Michele, do Celso, do Chico, do Flávio Prado, enfim, de todo mundo. Então, por favor, nos escreva, o endereço é esse que está aí na sua telinha, aparece, ó, vai aparecer, buf, twitter.com/Gazeta Esportiva. Posso mandar um abraço? Mas nem a dúvida. Olha aqui, ó, quero mandar um abraço para Nayara Paiva, que está lá no Ceará, vendo a gente agora, ao vivo. Só. Grande abraço, bichinha, beijinho, bichinha. É terra do Fagner. Terra do Fagner, é verdade. Eu só ouço Fagner. É verdade, a Anitta comprou o ingresso para ir lá no show do Caminho, eu não vou. Bom, ó, Cristiano Pinto Fagundes Benê Silva, grande Benê Silva, hein? Tá bonito aqui com a camisa da Seleção Brasileira. Marcelo Almeida, Jerusa Teixeira, Felipe Reis, Carla Mendrotti. Parabéns a vocês, obrigado, vocês são os fiéis seguidores aqui do Gazeta. Você tem algum recadinho, vovó? Não, sintam-se todos abraçados. Eu quero mandar também mais 2 abraços. Manda mais. Um para o meu querido Roberto Siqueira, criança, origiano desde criancinha. E também para o Ciro Moura. Um beijo no coração dos dois. Muito bem, e você aí na sua casa fique ligado, porque em breve começa a votação para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Mais uma vez, Lux Color e Bautec vão estar com a gente nessa super festa que é o Troféu Mesa Redonda. Festa e futebol é com esses rapazes, com Michele Janela Diva, com Flávio Prado. Você já está em casa acostumado. Com o vovô, com a vovó. Com o vovô, com a vovó, com todo mundo. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho a gente volta. Tem os preparativos para a rodada dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro e a gente volta daqui a pouco, não sai daí não. Tá lá, estamos de volta. A Gazeta Esportiva volta falando do Campeonato Brasileiro, que vai ter hoje à noite mais 7 jogos e amanhã outros 3 completando a 22ª rodada. 2 partidas começam às 7h30. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense e no Barradão tem Vitória e Fluminense de Frederico. Às 9h da noite, jogam o Sport e Internacional na Arena Pernambuco. No mesmo horário, o Figueirense encara o Criciúma em Florianópolis. Às 10h da noite, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Pacaembu. No mesmo horário, tem Botafogo e Bahia no Maracanã e Coritiba e São Paulo no estádio Couto Pereira. Amanhã, 2 partidas começam às 7h30 da noite. O Corinthians recebe a Chapecoense na Arena em Itaquera e no Serra Dourada tem Goiás e Atlético Mineiro. Fechando a rodada, Grêmio e Santos jogam às 8h30 da noite em Porto Alegre.
O Santos enfrenta o Grêmio amanhã em Porto Alegre, desfalcado de 2 atacantes. Eu estou falando de Thiago Ribeiro, que não se recuperou a tempo de dores nas costas e não viajou com o restante do grupo nessa tarde. E Rildo não foi relacionado por outro motivo. Acompanha aí na reportagem do Felipe Esboril. Não tem jeito, faça chuva ou faça sol, Leandro Damião não sai do time, mesmo que os fatos provem o contrário. São apenas 7 gols na temporada, só 2 no Brasileiro. Aqui não tem essa de levar em conta os números. Se a estatística fosse determinante no futebol, talvez a gente não tivesse tanto trabalho, entendeu? Fosse muito mais fácil pegar os números e contratar, pegar os números e escalar. Então, os números no futebol, você tem que saber pegar esses números, entender esses números. Nós tivemos contra o Sport 64% de posse de bola, perdemos o jogo de 3-1. E aí? Já que os números não são importantes, em apenas 3 jogos no comando do Santos, o novo treinador já desagradou integrantes do elenco, que andaram reclamando. Enderson Moreira estaria pegando demais no pé de alguns. Depois da vitória do Santos no final de semana contra o Coritiba, o técnico Enderson Moreira e o atacante Rildo teriam se estranhado nos vestiários. Tanto que o jogador foi sacado de alguns treinamentos dessa semana. Nesta quarta-feira veio a campo e o técnico desmentiu qualquer tipo de problema. Não tem nada. Falar com vocês assim, eu já tive conversas com outros atletas aqui. A gente está sempre buscando o melhor e nunca teve problema, né? Não seria agora, assim. Se tivesse também uma coisa normal de jogo. Sozinho, sentado na bola, o atacante parece estar arrependido. O treinador também não está nem aí. Nesta quinta-feira, encara o ex-time, o Grêmio, num jogo recheado de polêmicas e muitas trocas de farpas. Fora das 4 linhas, um clima quente. Será o retorno do Santos à Arena do Grêmio, após os gritos racistas contra o goleiro Aranha. O torcedor vai estar apoiando, vai estar incentivando a equipe deles. Pode ter um ambiente assim, né, muito próximo assim, de um caldeirão, daquela coisa de todo mundo estar gritando, falando, tentando motivar a sua equipe. Mas eu falo com eles sempre que o que determina o resultado é aquilo que acontece dentro das 4 linhas. Então, a gente tem que focar nisso, né? Muito bem, focado, assim também está o Corinthians, que precisa vencer para continuar no G4, sem depender de outros resultados. Essa é a missão, então, do Timão para o jogo de amanhã contra a Chapecoense na Arena em Itaquera, e é por isso que vou falar agora ao vivo com o Adriano Dolfi, que está no CT Joaquim Grava. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Anitta. Boa noite a todos. Como é de costume, na véspera dos jogos, o técnico Mano Menezes fechou mais um treinamento, parte do treinamento à imprensa. Ele não vai ter o lateral Fagner, que está suspenso, em seu lugar deve entrar o Ferrugem, e ele não sabe ainda se vai contar com o Anderson Martins, que está fortemente gripado. Se o jogador não puder atuar, o Felipe entra na vaga, começa a partida como titular. Vale lembrar também que é uma semana importantíssima para o clube. Serão 6 pontos disputados em casa nesta quinta contra a Chapecoense e no domingo contra o São Paulo. São 6 pontos de distância para o São Paulo e 10 para o Cruzeiro. O Elias foi entrevistado do dia. Ele falou sobre essa distância das duas equipes e em relação também a qual desses times é a equipe a ser batida. Vale lembrar que o São Paulo terá um dia a mais na preparação para o clássico de domingo na Arena Corinthians. Vamos ver o que o Elias falou. Semanas de clássico sempre dá aquela sensação de ansiedade. Claro que todos os jogadores, comissão, estão ansiosos assim, pelo clássico. Vai ser o primeiro clássico na Arena contra o São Paulo. Só que para a gente chegar bem, chegar com moral, a gente tem uma pedrinha pequena. E é nessas pedrinhas pequenas que a gente costuma tropeçar. Então, é focar na Chapecoense, fazer um grande jogo, vencer para chegar com moral. Para o clássico vai ser um jogo tão difícil quanto o Chapecoense. Claro que eles vão ter vantagem, jogam na quarta.
voltam para o hotel, descansam e a gente só vai jogar no outro dia à noite. Então a gente está fazendo as contas, acho que são 65 horas, eles vão ter mais de 72 horas. Então, mas a gente vai tentar superar isso com um apoio do torcedor, com a determinação. Então você acha que o São Paulo, até por ter vencido esse jogo contra o Cruzeiro, atualmente é o time a ser batido ou o time que joga mais bonito no Campeonato Brasileiro? Acho que não, acho que o time a ser batido é o líder. O líder é o Cruzeiro. A gente tem eles como foco principal, só que a gente sabe que tem uma certa vantagem. Então a gente tem que ir buscando passo a passo, jogo a jogo, para tentar diminuir essa vantagem. O São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro, mereceu a vitória, olhando a partida depois. Só que a gente fala que cada jogo é um jogo, então acho que eles não vão jogar bem sempre, vai ter momentos difíceis. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, melhorar o nosso futebol, para aí sim vencer mais jogos, ganhar jogos fora de casa, que é muito importante, para aí sim a gente diminuir essa diferença contra o Cruzeiro. Pois é, e o Elias ele está com moral também na seleção brasileira. Ele foi convocado mais uma vez pelo técnico Dunga. Ele reagiu bem humorado até em relação àqueles boatos que surgiram a respeito do Elias durante a última convocação para a seleção brasileira, durante a preparação dos últimos amistosos. E ele se mostra também bem dividido em relação a desfalcar o Corinthians e realizar um sonho. Vamos ver o que o Elias falou a respeito de seleção brasileira e desfalcar o Corinthians. Se você pudesse escolher de quem você mais gosta, do seu pai ou da sua mãe? É uma pergunta difícil, né? Não, acho que a gente tem que, como jogador, uma pessoa que gosta muito de futebol, a gente tem que repensar sim o calendário, porque prejudica os clubes e prejudica a seleção brasileira. Acho que o torcedor, a imprensa cobra tanto uma reformulação, como a gente vai reformular a seleção brasileira se não se pode convocar os jogadores que atuam no Brasil. Ô, Elias, e outra situação, né? Vai voltar para a seleção agora para olhar na mala lá se não tem nenhum fofoqueiro de plantão, até porque... Ô, história complicada aquela, hein, rapaz? Que coisa lamentável, não? Agora a gente para ler aquela babaquice e a gente dá risada. Isso daí vai virar história, piadinha durante o treinamento, aqui próprio no Corinthians, na seleção, levar na esportiva e correr atrás para punir essas pessoas que fizeram essa maldade. Pois é, esse negócio de piadinha, de boato é realmente muito complicado, não é mesmo, minha querida Anitta? Uma boa noite a você. Boa noite, Jordi, Adriano Dolfo. Eu chamo tudo quando é verdade. Eu mesmo sofro muito com isso, você sabe, nós que somos da mídia, não é verdade? E o Elias, que é um fofo, não é, Chico Lang? Que tem uma família fofa, a mulher, uma esposa linda, um bebê lindo que é o Davi, quer dizer, um cara super do bem, né? É verdade, mas tudo bem. O negócio aqui é o seguinte, Elias, não dá bola para bobagem e vamos jogar futebol. E na seleção, o Dunga pelo menos faz uma coisa que o Mano Menezes não faz. Coloca o Elias para jogar encostado no ataque. Mano Menezes, aprenda com o Dunga, já que os dois são gaúchos. Tem que soltar o Elias para jogar lá na frente, chegar junto, fazer gol, sabe cabecear, sabe chutar de direita, bate de esquerda. É um cara que não pode ficar preso atrás da zaga, Mano Menezes, como você faz com o Elias, Mano Menezes. Ou ligue para o Dunga e peça conselhos para o Dunga. Põe o Elias para jogar como jogava o Paulinho, que você vai ver esse time voar, Mano Menezes. Bom, o Corinthians tem que fazer a parte dele, né? Ganhar da Chapecoense e ganhar do São Paulo, se quiser continuar sonhando com o título. Eu acho que ambicionar Libertadores da América só é muito pouco para um time como o Corinthians. Aí foi feita a pergunta para o Elias, Corinthians ou seleção? Não dá, né? O jogador fica dividido mesmo, as duas coisas são importantes. Só os gênios que comandam o futebol brasileiro não sabem disso.
Às 10 da noite, o Pacaembu vai ser palco de mais um grande clássico do futebol brasileiro. O Palmeiras recebe o Flamengo e só a vitória interessa. O repórter Adriano Dolfo, que a gente viu agora há pouco, conversou com um dos jovens jogadores do Verdão, que será titular hoje. É isso mesmo, Anitta. O lema aqui no Palmeiras é vencer ou vencer. Isso porque o Flamengo ainda é um adversário na briga também para escapar das últimas posições. Ao meu lado, o Vitor Luiz. Vitor, acho que esse jogo é o mais importante do Palmeiras até esse momento do ano, né? Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar falando aqui. Cara, vai ser uma batalha muito grande contra o Flamengo. Sabemos que temos que vencer, porque sabemos da nossa colocação, sabemos que temos que subir na tabela. Então, creio que a equipe está bem postada, está bem firmada para chegar contra o Flamengo e fazer uma excelente partida. Tem muitas mudanças no time, 5 ao todo, né? Especialmente no setor defensivo. Você teme que talvez possa ocorrer algum desentrosamento por ser tão pouco tempo para o Dorival acabar treinando esse time? Não, desentrosamento não, porque estamos todo dia aqui trabalhando junto, conhecemos um a cada um. Temos a volta de grandes jogadores também, que para a equipe, para todos nós, é muito bom. E creio que todos eles que estão voltando vão ajudar a equipe de alguma forma. Legal, Vitor. Obrigado, bom jogo e boa sorte, né? Muito obrigado. Boa sorte! O São Paulo enfrenta o Coritiba daqui a pouquinho no Couto Pereira e dessa vez o técnico Muricy Ramalho não vai contar com a liderança e a habilidade de Kaká. É verdade, o encarregado de substituir o camisa 8 garante que está pronto para assumir o setor de criação do tricolor. Você aí na sua casa, você sabe quem vai ser o responsável por isso? Veja na reportagem do Osmar Garrafa. Com 4 pontos atrás do Cruzeiro, o São Paulo está de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a ordem por aqui é esquecer o líder e simplesmente cumprir seu papel nos próximos confrontos. Hoje contra o Coritiba no Paraná e domingo no clássico contra o Corinthians na Arena. 2 jogos em casa agora, a gente está indo para jogar um jogo fora, mas no intuito de ir lá para buscar o resultado. Eu acho que a gente sabe que para chegar mais perto do primeiro colocado aqui, que é o Cruzeiro, a gente tem que fazer o nosso papel. Para a partida dessa noite, Michel Bastos em lugar de Kaká, que está suspenso, é a principal novidade da equipe. E para ele, substituir uma das principais estrelas do clube não significa pressão. No último jogo que eu joguei, substituí também um grande jogador que é o Álvaro, e dessa vez será numa outra posição, também substituindo um grande jogador, um jogador importante para a equipe, mas eu acho que nesse sentido assim eu não meto tanta pressão em dizer vou substituir tal jogador. Eu acho que independente da posição ou no lugar de quem eu vou entrar, eu tenho que cumprir o meu papel, fazer um bom trabalho para ajudar a minha equipe. Diferentemente do final de semana, quando o São Paulo teve como adversário o líder da competição, hoje à noite vai enfrentar o Coritiba, um time que está seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Mas para Michel Bastos, isso não significa facilidade logo mais no Couto Pereira. A gente sabe que vai encontrar uma equipe do Coritiba que vai jogar para tentar a vitória, que não vai nos facilitar. Confiança demais pode acabar atrapalhando e a gente pode acabar se desligando dentro de campo, no jogo. Então acho que a gente tem que levar esse lado positivo a prol da equipe, a prol do grupo, para a gente conseguir a vitória. Bom, é o São Paulo que vive um momento muito especial. Eu vejo hoje o São Paulo como o maior adversário do Cruzeiro na briga pelo título ainda, entanto que o Cruzeiro é o maior favorito. Mas o São Paulo vem num crescimento muito bom, deu liga. Kaká vai fazer muita falta. Mas o São Paulo tem condições, sim, de voltar de Curitiba com pelo menos um empate na bagagem ou até mesmo a vitória. Sobre São Paulo, vamos falar na segunda-feira, depois do clássico com o Corinthians. Você não vai falar nada. Tá. Essa vitória contra o Cruzeiro não quer dizer nada no primeiro turno, o Corinthians ganhando o Cruzeiro também. E hoje não está em primeiro lugar. E quanto ao Palmeiras, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou Palmeiras desde criancinha hoje. O Palmeiras, o Verdão, o meu Verdão, vai vingar o Corinthians, que foi roubado no Maracanã domingo passado, e vai ganhar hoje do Flamengo
vai ser um resultado duro. Modesto. Modesto. Imagina. 7-0 pro Palmeiras. Pode ir pro Pacaembu que vai ser uma festa. Ai, meu pai. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você gostou da convocação da seleção brasileira para esses próximos 2 amistosos? Sim ou não? Não, 57,1%. Para os próximos 2 amistosos que são contra a Argentina e... Japão. Tudo bem. Certo? Certo. Certo. Boa noite. Boa noite. A gente fica por aqui, amanhã eu volto. Eu não. Eu ainda volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta com mais esporte para você. Até já. Tchau, grande abraço para vocês.